Então, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Queria contar um sonho pra vocês que eu tive dia 3 de novembro, onde eu escutava a trombeta tocar e via 3 luas no céu. Então, no sonho eu tava conversando com uma mulher e eu falava assim pra ela, olha, as profecias estão se cumprindo e falta só a trombeta tocar pra Jesus voltar. E depois eu me lembro que eu já tava em uma praça onde tinha muitas pessoas, eu não sei se tinha um parque de diversão perto. Tinha música tocando e o pessoal tava tudo se divertindo, tudo feliz. E eu me lembro que eu olhava pro céu e eu via 3 luas. E eu fiquei assim admirada, nossa, 3 luas, eu nunca tinha visto isso na minha vida. E no momento eu pensei assim, Jesus está voltando. Então eu comecei a falar alto, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E tinha um rapaz também do meu lado que ele também ficava admirado. Ele falava, olha, 3 luas, 3 luas. E depois eu fui andando no meio daquela multidão e eu vi essa mesma mulher que eu estava conversando. E eu falava assim pra ela, olha, tá vendo aquelas 3 luas lá? Jesus está voltando. Então ela não ligava porque eu falava, ela só olhava pra minha cara e saía. E eu me lembro que eu comecei a chorar muito alto e me ajoelhei, caí ali no chão de joelho e comecei a dizer num tom bem alto, eu dizia, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E eu me recordo assim, pessoal, que as pessoas, elas não conseguiam ouvir o que é que eu estava dizendo. Elas estavam assim, era como se os ouvidos dela tivessem tampado, elas simplesmente estavam vivendo sua vida normalmente. E depois eu levantei do chão e eu me lembro que caminhando mais adiante, no meio do pessoal, eu encontrava minha prima e a gente ia para casa da minha irmã, onde eu morava no Brasil. E eu me lembro que ali no meu coração eu já tinha certeza, ó, depois que eu vi aquelas 3 luas, eu já sentia assim no meu coração, ó, Jesus vai voltar a qualquer minuto. E quando eu chego lá, eu tava na sala fazendo algumas coisas com a minha prima. E quando passou 10 minutinhos, pessoal, eu escuto a trombeta tocar. E aquele som, parece que até a terra estremecia. E o corpo, tudo, era muito forte aquele som no nosso ouvido. E eu me lembro, eu dizia assim, Lady, vamos correr pra gente ser arrebatada. E aí eu me lembro que a gente começava a correr, a gente largou tudo, a minha irmã, o pessoal que tava lá, a gente largou tudo. E eu me lembro que eu dizia assim, Jesus, eu saía no meio da rua, subindo numa rua e dizia, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Eu passava pela minha mãe e eu gritava, Jesus está voltando, ela não olhava pra mim, era como se aquelas pessoas não enxergassem o que a gente estava falando, não enxergasse que Jesus estava voltando e não escutasse. E a minha mãe passava por mim e ela era como se ela não me visse. Eu fiquei assim, achando muito estranho. E aí eu dizia, no meu pensamento eu pensei assim, eu não vou atrás dela porque senão eu vou perder o arrebatamento. Então eu me lembro que eu corria, com a minha prima, corria muito e ia subindo numa rua, tipo um morro. E eu me lembro que eu olhava pro céu e eu via muitos anjos. E eu me lembro que começava a cair umas bolinhas eu não sei se era neve ou era nuvem, mas parecia nuvem. E essas bolas, esses anjos jogavam nas pessoas escolhidas. E quando essas bolas tocavam na pessoa, elas se desmanchavam e era como se o corpo daquelas pessoas fosse transformado. E eu via o pessoal subindo. E eu dizia assim, Lady, essa bola não tá pegando na gente, vamos correr pra ver se pega na gente. E a gente corria, a bola não pegava na gente, eu só vi o pessoal subindo e a bola caindo nas pessoas, tocando nas pessoas e as pessoas subindo e a gente não foi arrebatada. Então, quando eu percebi, eu disse assim, não, é o fim, a gente vai ficar aqui. Então a gente voltou e a trombeta continuava a tocar. A gente pegou e desceu. Na mesma rua que a gente subiu, a gente desceu e eu vi um evangelista que eu tenho no meu Facebook.
Ele é até do Paquistão. E eu perguntava assim pra ele, o arrebatamento acabou? Ele falou assim, acabou. E a gente vai ficar pra tribulação. No momento que ele disse aquilo ali, eu comecei a me desesperar, eu chorava, eu gritava de meu Deus do céu, por que eu ouvi o som da trombeta e não fui arrebatada? Meu pensamento só era aquele. Então, depois eu acordei e eu fiquei pensando sobre as 3 luas e eu pensei o seguinte, será que significa 3 meses? Meu primeiro pensamento foi esse, acho que significa uns 3 meses. Então, pessoal, é esse o sonho. E fique na paz do Senhor Jesus.